estudantes, eu sou o professor Carlos Lisboa, de História, e hoje nós vamos falar sobre as reformas religiosas. Tá? Antes de nós adentrarmos a esse assunto, vamos entender um pouco o que foi a Idade Média. Tá? A Idade Média foi um período de 1000 anos ali, que se iniciou em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente, né, pelas invasões bárbaras, e foi até 1453 com a queda do Império Romano do Oriente, queda de Constantinopla pelo Império Turco Otomano. Nesse período, né, que nós denominamos de Idade Média, a Igreja Católica ela era a instituição muito mais importante. Né? Ela tinha poder político, econômico e, sobretudo, religioso. Vigorava nesse período o teocentrismo, a ideia de que Deus é o centro de tudo, né? Do pensamento, da arte, da política, da economia, de tudo. Então a Igreja Católica ela tinha um poder muito forte nesse período e ela não tinha concorrente. E assim, o que ela dizia era verdade e não se podia questionar. Então assim, com um período longo assim, estando no poder, a Igreja Católica ela começou a ser bastante criticada por algumas ações que ela fazia. Tá? A gente vai entender agora um pouco sobre as causas que motivaram as reformas religiosas. Vou falar um pouco sobre o aspecto econômico da Idade Média. Né? A Idade Média era um período em que a política e a economia ela era descentralizada. Então existia na Europa grandes feudos, né? O sistema de produção naquele período era o feudalismo, que consiste na existência de grandes feudos em que eram liderados por um senhor feudal. Esse senhor feudal ele era proprietário de terra e distribuía essas terras para os seus súditos, para os camponeses, e os camponeses plantavam, né, trabalhavam na terra e davam uma parte dessa produção para os senhores feudais. Tá? Cada feudo tinha sua própria moeda, tinha sua própria economia, tinha suas próprias leis, o seu próprio exército. Tá? Então, na Idade Média, a figura mais centralizadora que existiu foi a Igreja, né, o Papa. Agora, a economia, de fato, ela era descentralizada. Com o passar do tempo, esses feudos eles foram guerreando, disputando com outros feudos, e a partir disso foram se unindo também, ao ponto de criar estados nacionais. Tá? Então, assim, a existência desses feudos, né, e a sua ampliação fez com que estados nacionais fossem criados. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Passada essa informação, a gente vai falar um pouco aqui então sobre as causas que levaram a Igreja a se dividir, né, em Igreja Católica e Igreja Protestante. Tá? As causas políticas são relacionadas ao conflito de poder entre as monarquias e o Papa e a Igreja. Né? Então, o Papa argumentava que ele tinha o direito de interferir não só nos aspectos religiosos, mas também nos aspectos políticos. Né? Ele acreditava que o poder que ele tem sobre a religião se estende, né, ao poder terreno. O poder celestial que ele tem se estende na terra, se estende ao poder terreno. Então, assim, havia conflitos entre os reis e o Papa, né, nesse sentido, pelo controle do poder. Além desses fatores, a Igreja Católica ela impedia a criação de estados nacionais. Né? Por que ela impedia? Porque a Igreja Católica ela foi fundada, ela está assentada em um modo de produção feudalismo, né? Ou seja, grandes porções de terras sendo cultivadas por camponeses, e a partir disso uma parte é entregue aos senhores feudais ou até para os membros da Igreja. E essa economia dificultava um sistema político de centralização desses feudos, né?
a centralização desses feudos, a união desses feudos criariam estados nacionais. Então, essa economia voltada para o feudalismo, ela impedia a união de feudos em prol da criação de estados nacionais. Tá? Isso é um fator também que motivou, interferiu nesse processo. Tá? Os fatores econômicos estão ligados ao fato de a igreja ela cobrar muito tributo e não pagar imposto. Então ela se enriquecia muito desse processo, ela tinha esse privilégio. Então, além disso, a igreja ela era rica em terras, em metais preciosos. Então, esse fator, assim, a igreja católica tinha mais poder do que as monarquias, porque ela conseguia extrair o dízimo. Além disso, ela vendia indulgências, vendia indulgências e vendia também cargos eclesiásticos. A gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Os fatores morais e religiosos estão ligados aos escândalos que existiam. Havia papas que tiveram amantes, tiveram filhos, sacerdotes que faziam esse tipo de situação. E aí isso também fez com que uma boa camada da igreja se criticasse e exigisse que a igreja se reformasse. Tá? Além disso, a igreja ela não permitia a tradução da Bíblia, ela não permitia a existência de missa nas línguas dos povos. Então, assim, a missa ela era feita em latim, então isso dificultava com que o povo conhecesse a Deus de forma direta. Um fator importante nisso foi a igreja utilizou muito da arte para espalhar a sua fé entre as pessoas. Como na Idade Média a Igreja Católica ela tinha o monopólio do conhecimento, muitas pessoas não liam, muito menos no latim. A Igreja Católica ela patrocinava bastante artistas para eles narrarem de forma pictórica, de forma ilustrativa, a história de Jesus Cristo, tanto as histórias do Antigo como do Novo Testamento. Como a maioria dos crentes, das pessoas católicas não sabiam ler, tornou-se necessário educá-los religiosamente através da iconografia, através da pintura. Então isso foi também bastante importante durante a Idade Média. Tá? Então a gente tem essas três causas aqui, as políticas, as econômicas e as morais. A gente vai dar andamento aqui, falar um pouco sobre as mudanças de consciência e inovações que aconteceu naquele período. Por exemplo, um fator importante foi a invenção da imprensa por Gutenberg. Isso facilitou a disseminação de livros, possibilitando com que as pessoas chegassem a Deus através de uma via direta. Não precisavam que um religioso lesse a Bíblia e interpretasse ela para um fiel. Se esse fiel soubesse ler, havendo a tradução dessa Bíblia, ele poderia conhecer a Cristo, a Deus, de forma direta. Então, foi extremamente importante isso. Além disso, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, estava ocorrendo o renascimento cultural, científico, que foi muito importante. Esse renascimento ele consistia na valorização da cultura greco-romana. Então, valorizou a figura do ser humano em detrimento do teocentrismo, valorizou-se o humanismo. Então, e principalmente o aspecto científico, o renascimento científico, porque durante a Idade Média o conhecimento científico ficou muito restrito, não que não houvesse, mas qualquer invenção, qualquer teoria, qualquer estudo que contrariasse o que a igreja dizia sobre o universo, que colocasse em xeque os ideais teocêntricos, a igreja simplesmente não deixava. Ela processava
Ela punia, podendo a punir o estudioso com a pena de morte, tá? Então esse é um fator. Com Gutenberg, né, Johannes Gutenberg, com a invenção da imprensa, facilitou bastante esse processo, né, com a disseminação maior de livro e de tradução. A gente tem também outros cientistas, como Nicolau Copérnico, como Johannes Kepler, a gente tem também Isaac Newton. Essas pessoas, eles colocaram em xeque alguns ideais da Igreja Católica, né? A gente tem o Galileu Galilei também. Eles, por exemplo, eles teorizaram lá que a Terra não era o centro do universo, você entendeu? Que o Sol era o centro do universo, a teoria heliocêntrica, e que a Terra era um planeta, entre outros tantos, que girava em torno do Sol. Entre outros, isso colocou em xeque os dogmas, né? Ou seja, verdades incontestáveis que a Igreja proclamava entre essa sociedade. Então, esse foi um fator importante que colocou em xeque o poder da Igreja Católica e fez com que as pessoas criticassem o seu modo de atuar dentro da sociedade. A gente continua aqui, a gente vai fazer uma atividade. Primeiramente, pause o vídeo e tente fazê-la sozinho. Em seguida você veja aí se está correto, se não estiver, você corrige essa informação aí. Então vamos lá, né? A gente vai fazer essas atividades aqui, que é uma cruzadinha. Então, questão 1, né? Questão 1. Complete a cruzadinha a seguir com palavras relacionadas às causas da reforma, tá? Para cada causa, use uma cor diferente. Então vamos lá. Causas políticas vai ficar em vermelho, causas econômicas em verde e causas morais e religiosas em azul, e a mudança de consciência e inovações técnicas em laranja, tá? Então vamos lá. Causas políticas em vermelho. Item 1. Usavam a religião para se fortalecerem politicamente. Quem que utilizava a religião para se fortalecer politicamente? Eram os monarcas, eram os reis, né? Lembram que eu falei que a Igreja Católica, o Papa, geralmente ele validava, ele ratificava o poder do rei. Muitas coroações elas só tinham validade se houvesse um membro da Igreja, né, para validar aquilo. Tá? Os monarcas também eles acreditavam que eles tinham um direito divino, né? Que eles não poderiam ser questionados porque eles eram representantes de Deus na Terra. E para que essa representação fosse possível, ela tinha que ser referendada, né, validada por um membro da Igreja Católica. Né? Então, o item 1, monarca. Então, a gente vai colocar monarca lá no item 1. Tá? Segundo item, outro poder sobre o qual a Igreja tinha autoridade, além do espiritual, de acordo com os papas. Né? A Igreja tinha um poder temporal, ou seja, tinha um poder sobre a política, sobre a economia. Poder temporal, ou seja, o poder na terra. Né? Não só o poder religioso, mas o poder terreno, o poder político. Questão 3. Modo no qual se baseava a política da Igreja, no modo feudal, né? Ou seja, grandes feudos, grandes terras. A riqueza da Igreja Católica se vinculava a esse sistema de produção. E aqui a gente vai passando aqui para as causas econômicas, em verde. Tá? No item 4. Grupo social que queria a oportunidade de não pagar mais impostos para a Igreja. Então, qual era a classe social que não queria pagar impostos para a Igreja? Era a burguesia, né? A burguesia. Então, a burguesia estava se fortalecendo ali, estava havendo o renascimento comercial também, né? Esse conceito de renascimento ele tinha várias nuances, né? Ele foi cultural, científico, comercial, também urbano, né? As cidades, o campo, ele começou a dar lugar à existência de grandes cidades, grandes burgos, tá? Então, essa galera que vivia na cidade, essa burguesia, elas
queriam pagar menos impostos, tá? Então elas criticavam a Igreja Católica, queriam enfraquecer a Igreja Católica, né, para se fortalecerem. Item 5. Prática econômica condenada pela Igreja Católica, né? Além do lucro. A Igreja condenava o lucro, né, e a usura, né? Ou seja, a cobrança de juros. Então, a Igreja Católica condenava essa prática. Questão 6, item 6. Riqueza da qual a Igreja era a maior proprietária. Riqueza da qual a Igreja era a maior proprietária na Europa Ocidental, muito cobiçada pela nobreza. Terras. Então a Igreja Católica ela era muito rica em terras. E a nobreza queria se apropriar disso. Por isso que a nobreza também começou a criticar a Igreja Católica. Causas morais e religiosas. Item 7. Sua venda era uma fonte de renda para a Igreja, muito criticada pelos protestantes, né? A sua venda era uma fonte de renda para a Igreja Católica. Aqui está se referindo aqui à venda de indulgências, né? Ou seja, pecados. Então você pagava para que a Igreja eliminasse, né, o seu pecado. Então a Igreja, além do dízimo, a Igreja Católica vendia indulgências, anulação do pecado, vendia também as relíquias e vendia os cargos, também cargos eclesiásticos. Item 8. Forma de recolher dinheiro para a construção da Igreja de São Pedro, correspondente a 1/10 da renda dos fiéis. É o dízimo, né? Item 9. Características da vida de alguns papas que não era vista com bons olhos pelos cristãos. Vida escandalosa, né? Alguns papas tinham amantes, tinham filhos, e tudo isso era condenado pelos protestantes. Além disso, os protestantes eles eram contra, por exemplo, a crença em santos, né? A crença na imagem. Vamos lá, agora mudança de consciência e inovações técnicas. Item 10. Inventou uma máquina de impressão tipográfica, Gutenberg. 11. Item 11. Sua tradução para diversas línguas permitiu que muitas pessoas pudessem ler e interpretar suas mensagens. Ou seja, a Bíblia, né? A tradução da Bíblia permitiu que os fiéis pudessem interpretar a religião de forma direta, sem a necessidade de um intermediário. Item 12. A ordem católica surgida na Baixa Idade Média contra o luxo e a riqueza da Igreja, além dos franciscanos e das carmelitas. Foram os dominicanos, né? Eles eram contra essa vida opulenta que a Igreja tinha, essa vida luxuosa. Tá? Então, vamos continuar o estudo aqui. A gente tem mais uma atividade aqui. Qual que é a relação, questão 2, qual é a relação entre a invenção de Gutenberg e a Reforma? Então, a invenção da máquina de imprimir, ela colaborou com a difusão das obras escritas, né? Ela permitiu que livros fossem impressos de forma muito mais rápida, fazendo com que as pessoas tivessem acesso a esses livros e pudessem, a partir deles, interpretar a religião de forma direta, né? Então, uma vez que existiam mais exemplares de livros, as pessoas passaram a ter acesso e puderam interpretar de diferentes formas textos que antes, né, só a Igreja conseguia, só a Igreja possibilitava a interpretação, só a Igreja tinha domínio. Então, essas são as questões. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre os precursores da Reforma e em seguida sobre a Reforma Protestante propriamente dita. Tá? Então a gente tem na figura aqui desses dois teólogos que influenciaram bastante na Reforma Protestante. Né? Então a gente tem John Wycliffe e Jan Hus, os dois, né, pertencendo ali ao século XIV. Então esses teólogos eles criticavam a cobrança excessiva de tributo que a Igreja fazia e também criticavam o fato de as missas, né, as atividades religiosas, elas serem na língua latina, né, não permitindo que o povo
tivesse uma maior compreensão dessas questões religiosas, tá? Então a gente tem essas figuras aqui, John Wycliffe, ele que é um inglês, então ele criticava bastante a cobrança de tributos e a interferência do Papa, né, nos estados nacionais. Já o Jan Hus, que é da região ali da Boêmia, onde atualmente é a República Tcheca, ele traduziu a Bíblia e ele criticava a riqueza excessiva que a igreja promovia, que ela tinha, né? E, além disso, ele era a favor de que a informação, né, religiosa ela fosse passada de uma forma muito mais clara para os fiéis. E ele foi excomungado e morto por ter traduzido a Bíblia e por ter criticado a opulência da igreja, né? O fato da igreja querer ter uma vida extremamente luxuosa. Então, esses são os fatores, as ideias desses teólogos aqui do século XIV vão ser o ponto inicial que fará com que, futuramente, Martinho Lutero, João Calvino, realmente deem andamento à reforma protestante. Tá? Então a gente vai falar sobre a reforma protestante aqui. O que foi a reforma? A reforma protestante foi um período em que membros da igreja eles queriam mudanças, né? Eles queriam mudanças. A igreja católica estava tão corrupta dentro de si que os religiosos eles procuraram de alguma forma mudar a igreja de dentro. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, a gente vai ler um pouco sobre isso aqui nesse texto e em seguida a gente comenta. Tá? Então a reforma protestante, os movimentos pré-reformistas na Inglaterra e na Boêmia prepararam um caminho para o êxito da reforma protestante no território que atualmente conhecemos como Alemanha. Então a Alemanha ela foi sede dessa primeira reforma protestante, lá que realmente iniciou com Martinho Lutero. Então, o Martinho Lutero ele criticava muito os mandos e desmandos da igreja. E ele não entendia essa forma punitiva que a igreja praticava, né? Era uma igreja muito mais voltada para o Antigo Testamento do que para o Novo Testamento, né? Quando ele teve acesso ao Novo Testamento, ele percebeu que todas essas coisas que a igreja estava fazendo eram coisas assim contrárias aos ideais de Cristo, né? Por exemplo, para ele só 2 sacramentos tinham validades assim. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, então ele estabeleceu, por exemplo, que cada cidadão tinha o direito de ter uma livre interpretação da Bíblia, que a Bíblia fosse traduzida. Ele entendia que a salvação era só por meio da fé. Então, assim, não é porque eu estou pagando indulgência aqui que eu vou ter minha alma salva, não. Eu só terei a minha alma salva se eu tiver fé. E a fé ela é conseguida, ela é perseguida através da leitura e da interpretação da Bíblia. Ele aceitava somente o batismo e a Eucaristia como um sacramento, tá? Então a Igreja Católica ela tem 7 sacramentos, entre eles a gente tem o batismo, a Eucaristia, a confirmação, a gente tem o matrimônio, a ordenação, tá? Então a gente tem esses sacramentos que a Igreja Católica vincula. Um outro fator que Martinho Lutero trabalhava com a ideia de que ele era contra o celibato. Então, assim, para ele os sacerdotes podiam casar, que não teria nenhum problema, tá? Então, essas foram as ideias centrais de Martinho Lutero, que ele escreveu, né, nas 95 teses que ele pregou na igreja, como forma de protesto e tentando, né, estabelecer uma mudança na forma como a igreja delimitava e propagava sua fé. Tá? Então, e aí,
esse ideal aqui do Martinho Lutero, ele começa a ganhar adeptos, né? O que deixa a Igreja Católica muito descontente. A Igreja Católica que tenta, de alguma forma, acabar com essa reforma. O que ela faz? O Papa faz com que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, marque uma reunião que foi chamada de Dieta de Worms. Nessa assembleia, nessa reunião chamada de Dieta de Worms, o imperador Carlos V ele tentou argumentar com os monarcas ali que compunham o Sacro Império Romano Germânico para que eles julgassem Martinho Lutero, né? Pelo fato de ele estar protestando contra a igreja, de ele estar criticando a igreja. Porém, esses monarcas, né, que constituíam o Sacro Império Romano Germânico, eles eram a favor do Martinho Lutero, porque eles queriam se livrar da influência tanto do Papa quanto do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Além disso, eles não queriam pagar imposto e queriam também se apossar das terras da igreja. E naquele período, como estava havendo um renascimento comercial, os estados estavam se constituindo, se reafirmando, se transformando em estados nacionais. Eles queriam também, eles criticavam a forma de como a igreja via a riqueza. A igreja via a riqueza como algo pecaminoso. No entanto, ela própria, né, não tinha uma opulência, um luxo muito forte. Tá? Então, posteriormente, a gente teve a dieta ou assembleia de Speyer. Essa assembleia ela teve como objetivo também obrigar, né, aos monarcas constituintes lá ali do Sacro Império Romano Germânico a aderirem ao catolicismo. Né? Só que esses monarcas que constituíam esse Sacro Império Romano Germânico, eles boicotaram essa reunião que foi solicitada pelo Carlos V, né, através de um contato com o Papa. E aí isso ficou conhecido como protestantes. Por conta disso eles tinham chamado de protestantes, né? Porque eles boicotaram, eles protestaram não indo nessa dieta de Speyer, nessa assembleia, né? E aí os conflitos continuaram, houve várias guerras, várias batalhas entre católicos e cristãos, até que em 1555 ocorre a Paz de Augsburgo, né? Que estabelece que cada monarca tem o direito de escolher qual religião ele estabelecer para sua região de domínio. Então, nesse período aí, nessa data, ocorreu esse período de paz, né, Paz de Augsburgo, no qual foi decidido, né, pelo Sacro Império Romano Germânico que cada monarquia que constituía esse Sacro Império Romano Germânico pudesse estabelecer a religião que ela quisesse. A gente vai fazer agora algumas atividades para fixar esse conteúdo. Tá? Falei sobre Martinho Lutero, tá? Que foi o iniciador da Reforma Protestante. Então vamos lá. Questão 1. Lutero defendia uma tese que ficou conhecida como a doutrina da salvação pela fé. O que ela significa? Bom, essa doutrina da salvação pela fé significa que a salvação ela se dá por meio da fé, né, perseguida através da leitura livre da Bíblia. Né? Ou seja, o fato de eu ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, viver uma vida segundo o que a Bíblia diz, é isso que vai me salvar. E não o pagamento de indulgência, e não o jejum, e não qualquer outra coisa, você entendeu? Então essa é a questão. Somente a fé em Deus tornaria possível a salvação dos cristãos, tá? Essa doutrina, ela deixava claro que não seria mais por meio de ações como o jejum ou pela compra de indulgências que o Cristo seria salvo, tá? Que o cristão seria salvo, mas apenas por intermédio da leitura da Bíblia.
Questão 2. As 95 teses de Lutero faziam críticas à Igreja Católica e apontavam princípios básicos para uma nova igreja. Sobre as teses, responda. Letra A. Quais eram as críticas que ele fazia à Igreja Católica? Bom, criticava a venda de indulgência e de cargos eclesiásticos, né? E o fato de a Igreja ser totalmente dominante, imperial, em assuntos não ligados à religião. Letra B. Cite 3 princípios importantes defendidos nessas teses, né? Nas teses. Então, nessas teses, ele defendia o sacramento do batismo e da Eucaristia somente, defendia a leitura e a livre interpretação da Bíblia, condenava a adoração de imagens e santos, tá? Ele pregava que a salvação era por meio da fé, né? Mais uma vez, perseguida através da leitura da Bíblia. Então, vamos estabelecer aqui, contra a adoração de santos, de imagens. 2. A salvação era por meio da fé, através da leitura da Bíblia. Segundo, e sobre os sacramentos, né? Ele valorizava o batismo e a Eucaristia. Então, além disso, ele pregava que as missas, as orações, elas deveriam ser feitas nas línguas locais. Pregava também a tradução da Bíblia para as línguas locais, para que os povos tivessem acesso à sua leitura. Questão 3. Leia a afirmação. A repercussão das ideias de Lutero foi enorme. Rapidamente obteve o apoio de grande parte dos príncipes, dos nobres e dos magistrados. Por que esse grupo apoiou as ideias de Lutero? Bom, porque eles também lutavam contra o domínio da Igreja Católica, né? E também tinham interesse de tomar as terras da Igreja Católica. A Igreja Católica foi uma instituição que é extremamente rica em terras, e até hoje, tá? Se a gente for pensar em que qualquer cidade do mundo tem uma igreja católica no centro da cidade, ou seja, numa região com alto valor imobiliário, só nisso a gente já percebe o poderio da Igreja Católica, assim, na questão de terras. Então aqui nós fizemos essas questões e a gente vai seguir o conteúdo falando sobre, né, a expansão da Reforma e sobre João Calvino, e falaremos também sobre o anglicanismo. Então vamos lá. Então, João Calvino, ele foi influenciado pelas ideias de Lutero. Então, só que ele tinha o seu ideal de igreja, tinha algumas particularidades que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, ele acreditava na teoria da predestinação. O que significa isso? Significa dizer que você nasce já com a salvação dentro de você. Então, esse ideal foi muito criticado, porque ele coloca a religião de uma forma muito determinista. Então, se você nasceu pobre, a teoria da predestinação, isso foi predestinado para você. Se você nasceu com alguma doença, isso foi predestinado. Ou se você nasceu saudável e depois você teve uma doença, é como se isso fosse predestinado. Então, ele acreditava na teoria da predestinação. Além disso, o ideal do calvinismo estava muito ligado à questão do capitalismo. Então, valorizava-se a riqueza, né? A gente sabe que a Igreja Católica condenava a riqueza, condenava a usura. Então, João Calvino era a favor da riqueza. Ele argumentava que se a pessoa enriqueceu através do trabalho dela, isso é uma bênção, isso é algo divino, né? Isso foi promovido por Deus. Então isso caiu como uma luva nas monarquias que estavam crescendo por meio do renascimento comercial. O capitalismo estava começando a se formar, um capitalismo mais comercial. Então, esse ideal caiu como uma luva para a política dos estados, né, que queriam maior autonomia em relação à Igreja de Roma. Então, tem isso aqui. E sobre o anglicanismo, né, a gente vai falar um pouco sobre a Inglaterra. Então, o rei Henrique VIII, ele era casado com a rainha Catarina de Aragão, né, uma rainha de origem espanhola. Então, ele teve
ele queria ter um filho, ele tinha filha com a Catarina de Aragão. No entanto, ele queria ter um filho, só que eles estavam tendo dificuldade para ter um filho. Então ele queria anular o casamento dele com Catarina e se casar com Ana Bolena, né, para poder ter um filho, né, ter um herdeiro, né, para governar a Inglaterra após sua morte. E aí o Papa se recusou a conceder essa anulação do casamento. Então ele cortou relações com a Igreja Católica, com a Igreja de Roma. Então ele criou dentro da Inglaterra, né, o anglicanismo, a Igreja Anglicana, né, que era muito parecida com a Igreja Católica no seu início. E foi a Rainha Elizabeth quem consolidou essa igreja lá na Inglaterra. Então a figura do Papa, que é o chefe da Igreja Católica de Roma, então na Inglaterra, quem se tornou chefe da Igreja Anglicana foi, né, o rei Henrique VIII. Então, os reis da Inglaterra, eles são o chefe da igreja. Tá? Então, a gente tem isso aqui para a gente estabelecer. Isso foi feito através do ato de supremacia, no qual ele separa a igreja de Roma da igreja da Inglaterra. A gente vai fazer algumas atividades aqui para fixar esse conteúdo, em seguida a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. Tá? Então, vamos lá. Leia com atenção algumas frases que trazem informações sobre a expansão da reforma na Europa, identificando corretamente os países a que se referirem. Então, 1. França, 2. Suíça, 3. Inglaterra, 4. Escócia, 5. Holanda e 6. Chegou aos 5 países. Então vamos lá. Primeiro aqui. Coube à Rainha Elizabeth Elizabeth I, a organização da religião anglicana seguindo a doutrina de Lutero. Então, isso aqui se refere à Inglaterra, número 3. Próxima assertiva. Foi organizada a igreja presbiteriana, inspirada na doutrina de Calvino. Isso foi na Escócia. Tá? Próxima assertiva. Os calvinistas ficaram conhecidos como huguenotes. Isso foi na França. Né? Na França, os calvinistas foram apelidados de huguenotes. Próxima assertiva. Para ganhar o apoio da nobreza e da burguesia, o rei diminuiu impostos eclesiásticos e doou terras confiscadas da Igreja Católica para alguns membros da nobreza. Isso ocorreu na Inglaterra. Próxima assertiva. As normas comportamentais estabelecidas para os seguidores de Calvino foram bastante austeras e radicais. Entre elas estava a produção de jogos, bailes, teatros e uso de joias. Sim, essa aqui chegou aos 5 países, né? Onde as ideias de Calvino chegou, esse ideal também foi implantado, né? Próxima, organizou-se um movimento dos puritanos. Tá? Os puritanos foi organizado na Holanda. Tá? Próxima assertiva, o ato de supremacia determinava a separação entre a igreja desse país, que passou a ser chamada de anglicana. Então aqui é a questão 3, Inglaterra, próximo e último. O acúmulo de riquezas não era mal visto pelos calvinistas, desde que não fosse utilizado para hábitos mundanos, como a participação em festas e jogos ou consumo de bebidas. Então, isso atingiu a todos os países. Número 6. Beleza, agora a gente vai falar um pouco sobre a Contra-Reforma, tá? Então, só para a gente resumir um pouquinho aqui, a Reforma Protestante foi um movimento de religiosos contra a Igreja Católica devido, né, à sua corrupção interna, né, de ordem econômica, política, espiritual. E aí, essa reforma ela abala as estruturas da Igreja Católica, então a Igreja Católica empreende uma contra-reforma ou uma reforma católica. Essa reforma católica ela tem como intenção reavaliar, né, os fatores que fizeram com que houvesse a reforma protestante. Então a Igreja Católica ela queria entender os pontos criticados e tentar modificá-los ou até mantê-los
e além disso, receber esses fiéis de volta ou conquistar novos fiéis. Tá? Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre as fases aqui da igreja, as fases aqui da reforma. Tá? Então, a igreja católica teve duas fases, na verdade, esse processo, né, de contra-reforma ou reforma católica. Primeiro, a igreja católica começou a perseguir quem era protestante, vendo que isso não surtia resultados, ela se reuniu em assembleia, né, que foi o Concílio de Trento, para tentar discutir com os bispos lá mudanças dentro da igreja que possibilitassem a volta desses fiéis perdidos e a conquista de outros fiéis. Tá? Então teve essas duas fases. Primeiro uma fase de perseguição e primeiro uma fase, né, de autocrítica para, né, receber esses fiéis perdidos ou conquistar novos fiéis. A gente vai falar um pouco aqui quais foram os instrumentos utilizados pela Igreja Católica para fazer essa política, né, de reforma. Então, houve o Concílio de Trento, a Companhia de Jesus e a Inquisição. Três fatores importantes aqui. Tá? O Concílio de Trento foi uma assembleia que durou bastante tempo, né, que foi de 1545 a 1563. Então, foi o 19º concílio, tá? E nesse concílio eles decidiram manter algumas coisas, por exemplo, a adoração de imagens, a figura do Papa como um ser infalível. A gente vai ler um pouco aqui para a gente entender isso um pouco melhor. Tá? Então, reafirmou os 7 sacramentos também. A Companhia de Jesus ela teve como objetivo conquistar novos fiéis, principalmente na América. Depois do descobrimento da América aqui, a Igreja Católica ela quis aumentar o número de fiéis, né, doutrinando e catequizando os povos conquistados aqui na América. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a figura dos jesuítas, né, que são pertencentes à Companhia de Jesus. Os jesuítas eles foram bastante importantes. Eles educaram, catequizaram os índios brasileiros, a elite brasileira, entre outros assuntos. Eles eram vinculados à educação, então eles tinham essa veia educacional também. Né? E a partir da educação, eles não só faziam uma educação preparando para a entrada na universidade, mas uma educação religiosa muito forte. Um outro instrumento utilizado pela Igreja Católica foi o Tribunal do Santo Ofício, né? Que nada mais é do que a Inquisição, ou seja, condenar quem comete uma heresia. Né? Então, o que é heresia, segundo a Igreja Católica? Herege é aquela pessoa que corrompe os ditames da Igreja Católica. Então, mulheres que eram consideradas bruxas eram perseguidas, mortas na fogueira pela Igreja Católica, cientistas que descobriram através da ciência fatores que contradiziam os ditames da Igreja Católica. Por exemplo, a gente tem exemplos de Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, assim, que tiveram punições severas porque as suas teorias elas colocavam em xeque as verdades, ou seja, as verdades inquestionáveis, ou seja, os dogmas católicos. Tá? Então, a Inquisição ela foi muito forte, sobretudo na região da Espanha e de Portugal. Tá? Foi muito forte ali. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre as guerras religiosas. Né? Então, para que a igreja protestante fosse aceita, houve várias guerras lá. Entre elas, a guerra dos 30 anos. Né? Foi guerra assim, em que católicos e protestantes brigavam para manter o seu direito de ter fé. Então,
também a gente tem o conceito aqui de Noite de São Bartolomeu, que foi um período em que cerca de 10 mil protestantes foram mortos na França lá, por serem protestantes, tá? Então só por volta de 1598, com o Edito de Nantes, foi dado liberdade religiosa aos protestantes ali naquela região, tá? Então, depois da Reforma Protestante, a gente teve a Reforma Protestante contra a Reforma, e a gente teve um período em que esses dois credos eles se guerreavam para poder obter o direito, né, de crer no mesmo Deus, só que de formas diferentes, tá? Então, esse Edito de Nantes ele vigorou até 1685, tá? Quando foi revogado pelo rei da França, Luís XIV. Então, por aqui a gente termina esse conteúdo. A gente vai fazer algumas atividades para fixar esse conteúdo. E qualquer dúvida vocês falem aí nos comentários, tá? Então vamos lá. Página 66, questão 1. Explique a seguinte afirmação: a Igreja Católica era a maior senhora feudal europeia durante a Idade Média. Sim. Explique a seguinte afirmação: a Igreja Católica era a maior senhora feudal europeia durante a Idade Média. Como nós falamos anteriormente, a gente sabe que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Idade Média. Ela tinha muita terra, ela tinha um poder econômico conseguido através do dízimo, da venda de indulgência e da venda de cargos eclesiásticos. Tá? E tinha poder político, consequentemente. Se você tem poder financeiro, meio que é automático, você vai ter poder político, né? E o poder religioso que ela já tinha, né? Que era o seu cerne, né? Então, a Igreja Católica possuía grandes extensões de terras obtidas por meio de doações de fiéis. Essas terras eram através de doações de fiéis e às vezes também ou da própria nobreza ou comprada pela própria igreja. Então, questão 2. A igreja foi questionada por diversos fatores. Cite quais foram os fatores políticos e econômicos, tá? Então, os reis que desejavam concentrar mais poderes em suas mãos passaram a lutar pela diminuição do poder papal. A burguesia lutava pelo direito de desenvolver suas atividades econômicas e acumular lucros, sem o perigo da perseguição do tribunal da Inquisição. A Igreja Católica defendia o preço justo e condenava a usura, condenava o lucro exacerbado, condenava a cobrança de juros. Tá? Questão 3. Qual era o objetivo de Lutero ao publicar a maior parte de seus escritos, assim como a Bíblia em alemão? Tornar acessível a leitura da Bíblia pelos povos. Né? O objetivo era que o povo tivesse maior acesso aos textos, pois nem todos sabiam ler em latim. Nem todos liam em latim. Então, ele traduziu para a língua oficial desses países. Tá? Questão 4. Defina em que se baseava a teoria da predestinação elaborada por João Calvino. Porque os humanistas reconheciam nessa teoria um Deus tirano e vingativo. Bom, segundo a teoria da predestinação, a salvação da alma ocorreria por meio da fé e Deus predestinaria quem seria salvo. Aqueles que trabalhavam muito e enriqueciam eram escolhidos por Deus. Os humanistas defendiam que as pessoas eram capazes de usar a razão para mudar sua vida e o seu destino, e não poderiam estar determinados. Então, assim, basicamente aqui, a teoria da predestinação é uma teoria que a salvação ela vem por meio da fé, e essa salvação ela é determinada por Deus. Então, assim, ela é meio determinante. Já os humanistas não, eles acreditavam que nós, através do uso da razão, a gente pode definir o nosso destino, tá? Então, é o que eu havia falado anteriormente, né? Se você nasceu com a doença, você está predestinado àquilo, né? Aquilo vai determinar a sua vida. Aquilo nasce com você, não tem escapatória. Mais ou menos assim. E a ideia de João Calvino também é no sentido de valorização da economia, no sentido de valorização do enriquecimento.
Ele argumentava que se você conseguiu prosperar, enriquecer, isso é a graça de Deus. Né? Deus está valorizando você porque você enriqueceu. Isso é uma forma de bênção de Deus. A gente vai fazer aqui a próxima questão para finalizar esse capítulo. A questão 5 são apresentadas algumas informações sobre a reforma e a contra-reforma. Relacione corretamente as duas colunas. Tá? Então vamos lá. Então a gente tem 1. Martinho Lutero, 2. João Calvino, 3. Rainha Elizabeth I, 4. Usura, 5. Heresia, 6. Concílio de Trento, 7. Inquisição, 8. Campanha de Jesus. O governante que organizou o protestantismo na Inglaterra, tá? Foi o Henrique VIII. Tá? Ele criou e quem consolidou foi a Rainha Elizabeth I. Então, primeira questão aqui, 3. Reunião convocada com o objetivo de resolver problemas da Igreja. Foi o Concílio de Trento. 6. Próxima. Monge da Igreja Católica que iniciou as críticas contra ela na Alemanha. Monge da Igreja Católica que iniciou as críticas contra ela na Alemanha. Então, na Alemanha começou a reforma protestante com Martinho Lutero. Então, aqui foi a questão 1. Então, vamos lá. Continuando aqui. Processo de instalação de um tribunal para julgar os condenados hereges. E aqui foi a Inquisição. 7. Pensamento de ação contrário à doutrina imposta pela Igreja Católica. Heresia. Então, quem era contra a Igreja Católica era considerado herege. Defensor da teoria da predestinação foi João Calvino. Ordem religiosa criada em 1539, que tinha os jesuítas como integrantes, né? Companhia de Jesus. Cobrança de juros em empréstimos, prática proibida pela Igreja Católica. Tá? Usura. Então, essas são as questões que nós fizemos sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, comente aí na região dos comentários. Tá? E a gente vai fazer esse exercício aqui referente ao capítulo 1, tá? Da página 14. Então, essa primeira figura aqui. Quem que é o autor dessa primeira figura? A gente tem uma estátua equestre aqui, chamada Catamelata. Então, quem é o autor dessa estátua é o Donatello. Tá? Qual que é o material que ela é feita? Material de bronze. Qual o período em que ela foi feita? Foi no século XV. E onde que ela se encontra? Em Pádua, na Itália. A próxima figura é extremamente conhecida, né? É uma pintura de Leonardo da Vinci, chamada Mona Lisa ou Gioconda. O material é feita a tinta a óleo e ela foi feita no século XVI. E hoje ela está em Louvre, em Paris. A próxima figura é do pintor espanhol, Diego Velázquez. E na pintura a gente tem aqui, o nome da pintura é Idosa Fritando Ovos. Material, óleo sobre tela. Período foi no século XVII. E onde ela se encontra agora é na National Gallery of Scotland. Tá? Então a gente terminou esse conteúdo aqui do capítulo sobre as reformas religiosas.